Agora, quando a gente noticia a prisão de uma pessoa com 13 pinos de cocaína, né? E a gente segue sempre a nossa fonte oficial. Aí depois, o STJ libera, há uma sensação na população, fala, poxa, impunidade, aí causa uma revolta, né? Um clamor da população. Por isso, para entender melhor o que diz a lei, a gente convidou um especialista em direito penal, Dr. Paulo Sumariva, que já foi delegado, é professor, um especialista hoje, atua no direito. Muito obrigado pela sua presença aqui. Qual a avaliação que o senhor faz diante deste caso e também tomando outros exemplos? O que diz a lei, doutor? Bom dia, Sandro. É um prazer estar aqui participando desse programa. A questão é a seguinte, né? Pode a polícia militar entrar na casa de alguém? Pode. Aliás, qualquer pessoa pode entrar na casa de alguém. Em que situações? Quando tiver o consentimento do proprietário, do morador, se o morador consente, a pessoa pode entrar na casa. Ou em situações extremas, ou seja, quando estiver acontecendo ali uma situação de flagrância, que é o caso, quando estiver acontecendo ali algo que seja necessário prestar socorro, ou com ordem judicial. A ordem judicial ela só pode ser cumprida durante o dia, né? O mandado de busca e apreensão apenas durante o dia. Durante a noite isso não pode acontecer. Então esse é o fato, é essa previsão que nós temos na Constituição Federal. Polícia, então, agiu corretamente. Aí, o que se tem hoje, né, de novidade em julgados do STF, do STJ? Hoje, os tribunais superiores, eles falam da causa provável. Para a polícia poder entrar na casa de alguém, é necessário que se exija ali uma causa provável. Ou seja, há uma investigação anterior que demonstre que na casa de alguém exista droga. Ok. Então essa causa provável justifica a entrada da polícia lá. Óbvio que se eu tenho uma causa provável, né, o policial, o delegado, ele vai pedir um mandado judicial para poder, né, se respaldar na sua diligência. A questão é, nesse caso em tela, pelo que se nota pela divulgação da imprensa, né, eu não tive acesso a autos nenhum, estou só falando daquilo que a gente vê pela imprensa, houve uma perseguição da polícia militar. Né? A polícia militar teria perseguido um adolescente, talvez com droga, e isso entraram na residência. E ao entrar na residência foi encontrada a droga lá. Né? A autoridade de plantão entendeu que era caso de flagrante, autuou ela em flagrante. Ela foi autuada em flagrante. Como é que funciona isso? Né? Depois que a pessoa é presa em flagrante, ela é submetida a uma audiência, que nós chamamos de audiência de custódia. Essa audiência de custódia, o juiz vai analisar a legalidade da prisão. Né? O juiz analisou a legalidade, prisão legal, e aí ele pode, nessa audiência de custódia, decretar a prisão preventiva ou decretar uma medida cautelar diversa da prisão ou a liberdade provisória. Optou o juiz na decretação da prisão preventiva. Então, a prisão em flagrante, ela foi convertida em prisão preventiva, provavelmente por requerimento do Ministério Público ou da própria autoridade policial, tá? Foi impetrado um habeas corpus, pelo que a gente pôde ver, né? O habeas corpus inicial para o TJ de São Paulo. O TJ manteve a prisão. E aí, então, chegou-se no STJ. O que é importante esclarecer? Essa decisão do STJ é uma decisão em sede de habeas corpus. Ou seja, ela não está analisando o mérito do fato, o mérito do processo. Existe um processo de tráfico de drogas que está sendo iniciado e foi impetrado esse habeas corpus no STJ. O que diz essa decisão do STJ? Tá? Essa decisão do STJ, ela deixa bem claro o seguinte: nós temos hoje como regra no processo penal, e sempre foi assim, a liberdade. Você vai responder ao processo em liberdade, e essa é a regra de todo o processo penal. A exceção é a medida cautelar diversa da prisão. Desde 2011 que nós temos hoje no Código de Processo Penal a possibilidade de se decretar algo que não é tão grave como a prisão, mas também não tão liberal como a liberdade. Antigamente nós falávamos que adotava-se no Brasil o sistema de uma bipolaridade, ou era liberdade ou era prisão. Hoje não é mais assim. Hoje pode decretar uma medida cautelar
diversas da prisão. Como, por exemplo, recolher o passaporte para a pessoa não poder viajar, impedir a pessoa de sair de casa, horários, né, não se aproximar, exercer função, internação provisória, fiança. São medidas cautelares diversas da prisão. Quando que a pessoa fica presa, teoricamente? Assim, Não, por exemplo, ela, por ter bons antecedentes, né, não ter respondido nenhuma outra ocorrência, isso daí já acaba fazendo com que a justiça entenda que ela possa responder em liberdade. Para se decretar a prisão preventiva de alguém, tem os pressupostos, né, lá do Código de Processo Penal: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, né, garantia da aplicação da lei. São os requisitos que nós temos da prisão preventiva no Código de Processo Penal. Tá? A prisão, hoje, é uma medida mais do que excepcional, porque a exceção já é a cautelar diversa da prisão, porque eu não tenho liberdade, né, 100%. Eu tenho que ficar vinculado a essas cautelares. E aí a prisão já é a exceção da exceção. No caso, foi decretada a prisão preventiva dela pela Justiça, né, de Rio Preto, e foi mantida pelo Tribunal de São Paulo. Tá? O que disse o STJ? Pelas questões que foram analisadas, né, que a Joyce disse, vamos tirar ela da prisão, mas vamos dar a ela uma cautelar diversa da prisão. Não pode sair da cidade, outras questões. Foram duas cautelares, né? E tem que comunicar endereço, quando sair, não pode sair da comarca, né? Enfim, então foram duas. Ela não tem a liberdade total. Ela está hoje em liberdade da prisão, entendi, mas ela tem ali cautelares a serem cumpridas. Só para a gente finalizar, porque o nosso tempo é curto, infelizmente, a gente poderia abranger mais. Segundo a Polícia Militar, ela estava com uma porção, aliás, a nota completa isso, ela estaria com uma porção de maconha, onde, Carla, numa sacola, e as roupas com droga também, e 13 pinos de cocaína. Quando configura tráfico e quando configura porte de droga? Quantidade de droga não quer dizer nada. Eu posso estar com um cigarrinho de maconha parado em frente a uma escola para vender esse cigarro. Eu sou traficante. Outro dia a gente mostrou duas adolescentes que foram apreendidas por tráfico. Eu posso ser um usuário com dinheiro e eu vou e compro bastante droga para poder usar, deixar na minha casa. Então a quantidade da droga não é parâmetro para falar se é usuário ou se é traficante. Claro que eu tenho que analisar todo um contexto de circunstâncias. É isso que vai ser analisado agora no processo. Entendi. A gente não pode falar se ela é inocente ou acusada. A gente trabalha com a presunção de inocência, ela é inocente até que se tenha uma sentença condenatória que encerre o processo, né, que a gente fala em trânsito julgado. Enquanto isso não acontecer, ela é inocente. Por isso, né, provavelmente por essa questão, é que ela saiu da cadeia, mas ela está ainda sobre algumas cautelares. Isso daí acontece com todo mundo. Isso é algo que é algo comum, sim. Né? Não é algo que aplicou nela, no caso em questão. Agora não, tem um processo, ele pediu aí 60 dias, né? Parece que tem isso, para analisar o trancamento, e enquanto isso o processo está caminhando. Então o habeas corpus é um outro processo paralelo ao processo crime que existe por tráfico de drogas. Tá certo. Doutor, muito obrigado, muito esclarecedora a sua participação aqui. Uma ótima tarde. Obrigado.